Hoje a gente vai relembrar a contratação badalada de Xuxa Meneghel pela Record. Vocês se lembram disso? Pois é, rainha dos baixinhos aí, rainha dos baixinhos, depois de quase 30 anos na Globo, ela foi contratada pela Record em 2015. Isso mesmo. Ficou um tempasso lá na Globo, fez vários programas, TV Xuxa foi um dos últimos e foi um dos movimentos mais comentados da televisão naquele período. E olha que a gente em 2015 já tinha Twitter e tal, mas a internet ainda não era tão movimentada como hoje. Tudo era ali na televisão. Todas as pessoas, né, comentavam assim que era um tiro certo, que a Xuxa ia revolucionar a Record, mas a realidade infelizmente acabou sendo outra. E muitas pessoas nem se lembram que ela passou um dia pela Record. Naquele período, a Xuxa estava muito cansada, né, de se sentir limitada na Globo, mesmo sendo uma lendária apresentadora. O TV Xuxa nos sábados era o último respiro da sua criatividade, mas mesmo assim a audiência já dava sinais ali de enfraquecimento. A Record queria a Xuxa porque ela não era só uma apresentadora, era um verdadeiro marco publicitário, uma marca que se vende sozinha. Mas o desafio era onde colocar ela na grade sem que se perdesse. A Xuxa tinha uma condição, ela queria um programa seu, do seu jeito, com carta branca. E isso foi fundamental para que ela aceitasse sair da Globo. Na Record foi feito um acordo para que ela apresentasse um programa nas noites de segunda-feira, com sofá, entrevistas ao vivo e qualquer ideia que ela tivesse. Ela fez sua estreia histórica na Record no dia 17 de agosto daquele ano. O Xuxa Meneghel, um talk show produzido pela Record em parceria com a produtora Casablanca, exibido às segundas-feiras feitos no REC 9, aqui inclusive no Rio de Janeiro, onde são feitas as novelas da Record. REC 9, programa muito, assim, baita de um estúdio, inspirado esse programa dela aí na Ellen DeGeneres, né, que era uma grande apresentadora lá de fora, que também se envolveu em várias polêmicas e hoje parece que está fora da televisão. Ainda está lá, mas não tem tanta relevância. Então, o programa Xuxa Meneghel era exibido às segundas-feiras, logo após o Jornal da Record, ao vivo dos estúdios REC 9 do Rio de Janeiro. No programa de estreia, Xuxa surgiu alegre, um pouco nervosa, mas ao longo da noite foi se soltando e mostrou seu estilo carismático, trazendo memórias da carreira, imagens do passado e recebendo convidados, incluindo pessoas ali tornadas famosas por memes na internet. Ela não escapou de olhar para sua trajetória, falou sobre sua chegada à Record e exaltou o carinho que foi recebido pelo público na nova emissora. Alguns momentos também, embora tenham sido considerados excessivos ou fora de tom em críticas da época, ela conseguiu mandar muito bem, porque ela estava na Record, o canal dos bispos, então as coisas às vezes que você fala tem que tomar muito cuidado, porque uma coisa é você estar na Globo, outra é na Record. Quanto à audiência na estreia, a estreia da Xuxa foi considerada muito boa para a Record, tá? Teve uma média de 10 pontos no Ibope na Grande São Paulo, e levou a audiência da Record em aproximadamente 70%, 75% em relação às semanas anteriores, no mesmo horário. Então conseguiu muita assim, tração para ficar na vice-liderança isolada na faixa, ficando à frente do SBT, embora ficasse longe aí dos números da Globo, né? Porque a Globo ainda naquele período de 2015 estava com 30, 25 pontos, hoje ela está com 10, com 12, mas antigamente ainda em 2015 ela tinha uma baita audiência. O programa também foi bastante comentado nas redes sociais, tá? Com grande repercussão entre fãs e também, claro, internautas, falando sobre a nova fase da Xuxa na televisão aberta e gerando discussões de memes e comentários sobre a transição da Rainha dos Baixinhos para um formato mais adulto. No entanto, logo nas primeiras semanas, a audiência daqueles 10 que marcou na estreia começou a cair significativamente, com relatos de que em apenas 3 episódios a média despencou para cerca de 5, de 10 caiu para 5, né? Porque o programa era exibido, lembrando, toda segunda-feira. Então o impacto inicial não se sustentou com o tempo. Isso aí é uma coisa padrão em qualquer tipo de programa.
Qualquer tipo de novidade na estreia dá uma baita audiência, tem muita repercussão, mas você manter aquela audiência alta da estreia é muito difícil. Igual o Faustão, quando estreou na Band, deu uma baita audiência, ficou na vice-liderança, acho que marcou 9 pontos, aí nos outros dias, na mesma semana ali que o programa dele era diário, começou a cair para 5, para 4, para 3, para 2, aí ficou com 3, 2, 3, 2, 1. Entende? Então, nem sempre um programa que estreia com pompa, com alta de audiência, consegue se manter com o tempo. Críticos de TV e analistas apontaram que, embora a estreia tenha sido um fato marcante e tenha dado um renda-chuva de expectativa para a Record, a produção não conseguiu manter um formato forte o suficiente para poder atrair público de forma contínua, sendo desafiada pela concorrência de programas consolidados em outros canais. O primeiro programa de Xuxa na Record foi uma aposta muito ambiciosa e muito esperada, com uma estreia comentada, audiência boa no início e boa repercussão, mas depois acabou enfrentando muitas dificuldades para manter os mesmos níveis de interesse nos índices aí de audiência ao longo do tempo. E era o sonho dela, mas a realidade do Ibope foi um baque. Essa audiência despencou, ela começou a perder constantemente para o SBT, um horário que antes foi herdado da Hebe Camargo. A gente estava acostumado a ver ela liderar, mas na Record a coisa foi difícil. É importante lembrar que a audiência não é tudo, mas quando se tem um nome como a Xuxa, esperava-se resultados mais expressivos. Naquela época a Record apostou no carisma dela, mas talvez não entendeu que ela precisava de liberdade para brilhar. Formato engessado e em script não combinavam com a Xuxa. No programa que ela fazia na Globo, ela era líder por falta de concorrência, porque a Globo, você sabe muito bem que ela é líder por ser líder, ela não tem concorrente, ela não tem uma outra emissora que consiga disputar a audiência com ela ali, lado a lado. Por isso que às vezes você vê um programa que é muito ruim, mas ele fica na liderança, porque não tem concorrente forte embaixo. Então, no TV Xuxa, ela já começava a ter dificuldade para poder se manter no topo também. O Planeta Xuxa também sofria com a competição do Silvio Santos, do Gugu, nos domingos. Ao chegar na Record, ela foi o nome quente, mas logo se viu em um caminho difícil, onde ainda era esperada para o entreter, mas sem os mesmos recursos que ela tinha na Globo. O programa dela passou a ser gravado, começou ao vivo, passou a ser gravado nos mesmos estúdios, e um diretor na época, Ignacio Coqueiro, chegou a dizer que era mais fácil abrir o Mar Vermelho do que dar audiência para Xuxa. Isso mostra o quanto a expectativa era grande, mas a realidade do mercado foi diferente. No início, ela tentou manter seu carisma, mas o formato engessado não ajudava. Xuxa sem liberdade não funciona do mesmo jeito. Depois de alguns resultados fracos, a Record tirou o programa dela do ar e a Xuxa ficou na geladeira. Em 2017 ela voltou, depois que esse programa foi cancelado, o programa Xuxa Meneghel foi cancelado, e em 2017 ela acabou voltando aí com um formato completo, né? Um formato, infelizmente, formato de fora, né? Que foi o que a Record fez com vários outros apresentadores, né? Então ela passou a comandar um formato internacional adaptado, ou seja, realities, né? De programas consagrados de outros países, com regras mais estruturadas, né? Tudo mais definido para poder tentar encontrar um jeito ali para poder ela se reerguer no Ibope. O primeiro desses formatos foi o Dança em Brasil, um reality de dança baseado no sucesso internacional Dancing with Stars, que estreou em 3 de abril de 2017, com ela apresentando, exibido também às segundas-feiras ao vivo, depois do Jornal da Record, e tentava, capitalizar o carisma em um programa que já era famoso em diversos países. Na pré-estreia, nos primeiros episódios, ela e a Record provaram que havia expectativa, com chamadas que até alfinetavam a Globo. E também, claro, o Dança dos Famosos. Mostrava que o novo programa seria uma versão original do formato de dança, reunindo celebridades e duplas numa disputa semanal. Entretanto, a audiência de início não foi aquilo que todos esperavam. A primeira temporada começou média em torno de 5 pontos na Grande São Paulo, muito abaixo do que a Record ali sonhava, sem chegar perto dos números de competidores como o SBT ou a Globo na mesma faixa horária, e ao longo ali da temporada ela viveu momentos onde o programa chegou sim a subir um pouco, com episódios marcando aí na casa dos 6 a 7 pontos, incluindo episódios onde ela mesma resgatou
musicais e clássicos da própria carreira para poder tentar elevar o Ibope, chegando até a um recorde, a marcar 6,4 em alguma semana e pico de acima de 9 pontos em certos momentos, principalmente no Rio de Janeiro. Então chegou a ter alguns momentos de glória. No final da primeira temporada, chegou a marcar 7,2 o Dança em Brasil de média. E isso levou a Record a decidir a fazer uma segunda temporada do programa, em julho de 2017, com a Xuxa novamente à frente, buscando consolidar aí o programa como um dos títulos fixos da Record. Ao longo das duas primeiras temporadas de Dança em Brasil em 2017, a audiência permaneceu estável, girando em torno de 6 pontos na média geral, o que era considerado muito modesto, mas ainda não era suficiente para poder superar a concorrente e criar uma zona de conforto para ela ali na programação. Em entrevistas na época, ela mesma reconheceu que ela não estava feliz nos anos anteriores na Record, mas que o Dança em Brasil, com a equipe e a produção, tudo isso melhorou. Então ela se sentia mais confortável com esse formato de reality, onde podia se apoiar na dinâmica dos participantes e na competição, em vez de ficar só lendo textos e fazer entrevistas, que era o que ela fazia quando ela começou fazendo esse programa aqui. Mesmo com todos esses esforços, críticos e muitos analistas de televisão observaram que, ainda que o formato tivesse produção caprichada e tentasse levar a Xuxa a um papel de guia do programa, a audiência nunca decolava suficientemente para poder colocar ela à frente dos programas concorrentes, mantendo o Dança em Brasil como terceiro lugar na maioria das vezes. Depois de várias temporadas, incluindo o Dança em Brasil com Júnior e várias outras, incluindo outras futuras em anos posteriores, a Record buscou aí um novo formato para a Xuxa ampliar o seu portfólio. E aí chegou o The For Brasil, um reality de música baseado em um formato internacional de sucesso que foi lançado em 6 de fevereiro de 2019, com ela no comando. Na estreia do The For, o programa chegou até média de 7,4, um respiro na audiência em relação às médias do Dança em Brasil, e manteve resultados bem moderados ali ao longo das 8 semanas da primeira temporada, terminando com média acumulada aí de 6,7 aí, um resultado muito razoável, mas ainda não consolidado como um fenômeno. No entanto, a segunda temporada do The For Brasil teve resultados mais fracos, com a atração equivocando-se na troca de dia de exibição e caindo, que foi exibido aos domingos, para médias cada vez menores, até chegar a marcar apenas 3 a 4 pontos em 7 episódios, refletindo que esses desafios constantes, que a Xuxa acabou enfrentando na Record, acabou de certa forma desgastando também muito a imagem dela de conseguir manter um programa com audiência consistente. Com essas experiências, Xuxa percebeu que mesmo com formatos internacionais, produção caprichada e nome forte, era difícil você manter resultados altos de audiência, dado o contexto de competição na televisão brasileira. E também, claro, as expectativas do público eram muito grandes. Em resposta às críticas, ela sempre destacou o carinho do público, o aprendizado com a nova fase e também, claro, o profissionalismo de toda a equipe na produção dos formatos, mas também ficou claro que a Record não conseguiu recriar um papel igual ao que ela tinha nos anos aí de Globo. Mesmo com diversas tentativas de formatos inovadores e também importados, essa fase da Xuxa na Record, a partir de 2017, mostra uma tentativa de reinvenção através de formatos que acabaram não vingando. Tiveram momentos ali de variação moderados, fracos, ótimos, mas infelizmente a Xuxa chegou com tudo na Record, mas infelizmente aí ela acabou, tanto que até a saída dela da Record foi bem assim turbulenta, tanto que ela nem é muito lembrada atualmente lá dentro. Chegou com tudo, com bastante pompa, e acabou saindo ali quase que esquecida. Mas isso acontece muito, porque a emissora ela não quer aquele apresentador pela questão só do apresentador, ela está com interesse ali em volta. A Xuxa ela sempre teve o nome naquele período comercial, então o interesse da Record era gerar patrocínios, era que a audiência dela, a presença dela fosse grande de tal forma que conseguisse fazer a Record ter ali uma audiência e, claro, dinheiro.
Igual o caso do Faustão também, que quando a Band contratou ele para poder fazer o Faustão na Band, investiu uma nota com grandes patrocinadores e com o tempo esses patrocinadores começaram a cair e a Band passou a ter prejuízo. Então a emissora nem sempre está pensando no artista, está pensando no bolso dela, porque de certa forma é um investimento que você faz e você espera receber de volta. E infelizmente a Xuxa acabou não dando certo, mas ela teve várias oportunidades aí com o programa dela, o The For, o Dança em Brasil, que de certa forma deu uma salvada, mas infelizmente aí não vingou. Tem vários outros apresentadores na Record que também tiveram o mesmo fim que ela. O Gugu também, quando foi para Record, saiu do SBT, foi fazer um programa semelhante ao Domingo Legal, não deu certo, aí ficou na geladeira, depois voltou apresentando Canta Comigo, apresentando depois Power Couple. Ele terminou fazendo Canta Comigo, né? Acabou falecendo fazendo Canta Comigo. O Marcos Mion também fez o Legendários durante um tempo, depois deram para ele fazer A Fazenda, entendeu? Outros reality shows, A Casa, sei lá o que. Então assim, vários outros apresentadores, a Record fez a mesma coisa. Com o Rodrigo Faro ia ser a mesma coisa também, só que ele acabou não querendo fazer, né? Depois que o programa dele não estava dando certo e decidiu sair. Mas hoje a gente compartilhou com vocês um pouco dessa época, né? Desse período em que a Xuxa foi contratada pela Record a peso de ouro, uma baita contratação badalada e acabou não dando certo. Gostou? Deixe seu gostei, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, para você poder saber essas e outras informações aí do mundo da comunicação, TV e também, claro, entretenimento. Siga a gente também no X, tá? Que é @BastidoresDM. Fiquem todos com Deus e, claro, até a próxima!